Olá, bem-aventurados! Amanheceu. Quando amanhece, é hora da gente agradecer a Deus pelo privilégio de ter acordado vivo, com vida, né? Com saúde, que Deus nos dá disposição para trabalhar, para viver cada dia, para enfrentar as lutas do dia a dia, sempre pedindo a Deus força, sabedoria, né? Colocando nas mãos dele o nosso coração, a nossa vida, porque é ele que tem o querer quanto realizar, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Hoje eu queria falar com você, né? Eu estava refletindo sobre um assunto, sobre motivação. O que leva a gente a andar com as pessoas? Qual que é, de fato, a nossa motivação? Geralmente somos atraídos primeiro pela aparência. Depois nós falamos que sentimos uma sintonia, interesses em comum, né? Mas, de fato, qual que é a motivação do nosso coração? Que motivação a gente tem para estar ao lado das outras pessoas? E isso me fez, trouxe à minha memória, né, a imagem, né, as cenas, as falas de Judas. Judas andava com Jesus, mas qual que era a motivação? Quando Jesus chamou os discípulos para estar com eles, não era para trabalhar, para andar. O trabalho vinha, né, como consequência, porque Jesus ia operando milagres, né, ia realizando as coisas, cura, libertação e passando os ensinamentos para os discípulos. E qual que é a motivação? E eu fiquei pensando, muitas vezes o Judas, ele tá ali andando com a gente, ele tá ali do nosso lado, você vai, acolhe ele na sua casa, você anda com ele, você proporciona coisas para ele, paga as coisas, né? Para ele comer, para ele beber, você acolhe ele na igreja, você acolhe o Judas na igreja, você dá a oportunidade, né? Para ele estar ali envolvido com as coisas de Deus, né? Para que a pessoa se santifique e para que ela cresça espiritualmente. E o que o Judas faz? Quais são as obras de Judas? Outro pensamento que eu estava tendo também, quais são? Quando a gente ouve falar em Judas, a única coisa que remete à nossa cabeça é a traição. É a única obra que Judas deixou. O único legado que ele deixou que remete ao nome dele é essa coisa da traição. E a gente acha que trair é só no relacionamento entre casais, mas não, as pessoas elas traem tanto no relacionamento afetivo de casal, quanto no relacionamento de amizade, traem os parentes, traem os seus próprios princípios, os seus ensinamentos, traem o seu caráter. As pessoas traem. E foi isso que Judas deixou. E a gente não consegue remeter Judas a nenhuma outra figura se não ser da traição. Mas Judas andava com Jesus, estava do lado, estava aprendendo, estava comendo, estava dormindo com Jesus, né? E hoje eu vejo muito disso nos ambientes que a gente circula, tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente quando você vai na igreja, no seu círculo de amizade, dentro da sua própria família. Tem essas pessoas que são inseridas como Judas, que estão andando com você, estão sentando na mesa com você, sabe? Estão ali dormindo com você e só esperando o momento para te vender por 30 moedas de pratas. E aí a gente tem que pedir a Deus sabedoria para quê? Para que Deus abra os nossos olhos espirituais e mostre quem são essas pessoas, quem são esses Judas na nossa vida. Porque Jesus sabia quem era Judas. Jesus conhecia o caráter de Judas. Tanto que ele vai falar com Judas que vai Judas. Fala, olha, primeiro lá na ceia ele vai falar, aquele que molha o pão é aquele que vai me trair. Jesus estava falando e Judas vai lá e ele molha o pão. Primeiro sinal. Depois, Jesus fala com Judas, vai lá, faz o que você tem que fazer. Faz aquilo que está no seu coração para fazer a sua motivação. A motivação era trair. Era ganhar algo vendendo Jesus, entregando Jesus para ser crucificado. E às vezes essas pessoas estão do nosso lado. Elas estão ali, foi como eu falei, andando, comendo, rindo, se divertindo, dormindo na sua casa, andando no seu carro e só esperando a oportunidade para te vender por 30 moedas, para te jogar numa cruz. E quando a gente fala de cruz, a gente vai falar de dor, de sofrimento, de algo pesado para se carregar. A cruz é sinônimo de sofrimento, gente. De sofrimento, de castigo.
Tanto que a Bíblia vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o que estava sobre ele? A cruz. Literalmente, né? Falando literalmente, o que estava sobre ele? A cruz. É o castigo que nos traz a paz. Fala de dor, sofrimento. E eu fico pensando, a gente acolhe as pessoas na igreja e a gente vai lá, dá todo apoio. E aí, quando a pessoa se sente um pouco estável, ela vira as costas. Né? Ela vira as costas pro seu pastor, ela vira as costas pro seu ministério, ela vai agregar, tudo bem, tá fazendo a vontade de Deus em outro reino, tá tudo certo, sabe? Mas não seja ingrato com as pessoas que te acolheram, não, sabe? Não deixa a personalidade, porque as pessoas falam muito em espírito de Judas, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que quando elas falam em espírito, falam muito da personalidade e do caráter. Judas tinha um caráter traidor, sabe? Quando você deixa o seu ministério e vai para outro lugar, é porque você está traindo de uma forma, sabe? Deixando ali, mas qual que é a motivação do seu coração? Talvez a sua motivação, falando no âmbito da igreja, é de cantar, é de tocar uma bateria, é de ter uma pregação, é de participar de qualquer um dos ministérios ali da igreja. Quando você não tá inserido nisso, a igreja não serve para você. Ou até mesmo quando as pessoas estão inseridas dentro desses departamentos, né, e as coisas não são do jeito que elas querem, porque a gente acha que a igreja tem que ser do jeito que a gente quer. Né? As pessoas têm que se vestir do jeito que a gente quer, elas têm que falar do jeito que a gente quer, elas têm que fazer aquilo que a gente quer. Não, e a igreja ela tem que ser do jeito que Cristo quer, como ele deixou os ensinamentos na Bíblia, né? Como ele deixou tudo ali. E é por isso que as pessoas largam. É por isso que elas abandonam. Porque aqui o discurso tá muito pesado. Aqui o pastor cobra demais pra mim, entendeu? Ele cobra demais de mim, entendeu? Então eu vou pra outro lugar onde a facilidade é melhor, onde eu me sinto acolhido, onde eu me sinto bem amado, lá onde eu vou ter um chamado, onde eu vou ser consagrado. Qual que é a sua motivação? Você tá andando com Cristo por qual motivo? Para ter um título? Para ter um cargo na igreja? Para ser abençoado? Para que Deus te cure? Para que Deus liberte o seu filho? Para que Deus restaure o seu casamento? Para que Ele cure as suas enfermidades? Para que Ele te torne livre da opressão que o inimigo coloca sobre você? Qual que é a sua motivação? Ou você está andando com Ele porque você ama Ele? Porque quem ama não vê sacrifício. Quem ama não vê dificuldade. Não vê. Porque o amor, ele resiste. O sinônimo de amor é resistência. Resistência, quando a gente fala de resistência, é resistir às dificuldades, às diferenças. E aquelas pessoas que não suportam quando bate o primeiro vento, que elas viram as costas e vão para outros lugares, é porque realmente a motivação delas não está em Cristo. Porque quem está em Cristo resiste, sabe? Quando a gente gosta de alguém, a gente tá com as pessoas em todos os momentos. Nos momentos felizes, que são aqueles mais agradáveis, mas principalmente nos momentos de dor e de sofrimento. É por isso que tem uma frase que ecoa muito no mundo que fala que na dificuldade, as únicas pessoas que ficam do nosso lado são a nossa família. Porque são as pessoas que realmente nos amam, que vão estar ali quando você está sem dinheiro, quando você está com dificuldade, quando você está enfermo. E isso acontece em vários âmbitos, gente, da nossa vida. Eu falei meio que da igreja, mas essa coisa desse legado de Judas acontece em muitos âmbitos, principalmente em ambiente nesse ambiente profissional, sabe? Também no ambiente, nesse círculo de amizades. Sabe, a gente anda com pessoas que são Judas, que elas não querem ver a gente feliz, elas não querem ver a gente crescer. E quando a gente vira as costas, né? Quando a gente vira as costas, elas vão lá. Elas vendem a gente por 30 moedas de prata. Elas falam, e vendem a gente como? Falando mal, te difamando, te usando, te explorando, sabe? Arrancando tudo de você. E depois, que arrancam até a sua dignidade, porque depois elas viram e falam mal, né? Então, a gente tem que estar atento. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quem tem sido você entre os discípulos? Você tem sido quem? Qual discípulo tem sido você? Qual que é a sua motivação? Você está andando com Jesus? Está do lado dele? Você está andando com as pessoas? Por qual motivação? Qual que é o seu interesse em andar com as pessoas? A gente tem que ver. A gente tem que analisar, pedir a Deus essa sabedoria para as pessoas que se aproximam de nós. Por que elas estão andando conosco? Né? O que as atrai para estar conosco, né? E aí você quer deixar qual legado? Você quer deixar o legado dos apóstolos, dos outros 11 apóstolos? Ou você quer deixar que as pessoas lembrem-se de você como um Judas? Aquele que vira as costas, aquele que vai lá e vende. Reflita sobre isso.